Boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live da Realtar. Estamos aqui todas as quintas às 18 horas em parceria com Tech Planner e Qualitab, trazendo um conteúdo de engenharia competente para vocês. Hoje nós vamos retomar a live da semana passada, onde fizemos um bate-bola aí de perguntas e respostas com Rafael Siqueira sobre orçamento e planejamento. Foram tantas perguntas que não conseguimos varrer todas na última live, então ficaram algumas para hoje. Eu vou convidar o Rafael, nosso interlocutor de todas as quintas. Já está online. Pegando aí o Rafa. Opa! Grande Mota. Grande Mota. Grande tio Rafa. Beleza, velho? Beleza, velho? E aí, como é que vai? Tudo jóia. Tudo jóia. Cara, queria abrir nossa conversa. Lembrando que você é um cara que sempre esquece do fone. E por isso eu sempre fico ouvindo minha voz duas vezes. Põe ela aí, irmão. Ó, galera chegando aí aos poucos. Pronto. Aí, ó. O Thiago já reclamou na hora o plano. Mas faz parte do show, né, cara? Agora já acabou o eco. É. Faz parte do show você chegar e ter essa onda. Sem fone de ouvido. É. Dica já chegando na live com fone de ouvido, pode saber que tem coisa errada. Tá errado. Mas tá errado, tem problema. Peguei o início dessa introdução, você falando aí que foram tantas perguntas que sobrou metade para hoje. Ainda tem mais algumas novas, né? Pois é, deu muito pano para manga. A turma ajudou muito. Muita gente entrou pelo Insta, mandou e-mail direto, fazendo as perguntas. A gente agradece a turma aí que contribuiu com essa live. Sem dúvida. Cara, vamos lá então? Porque eu acho que a lista vai só crescendo, né? De perguntas. Pode seguir. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos embalar aqui. Ó. Eu lembro que eu parei, a gente estava indo bem. Quando eu vi que o próximo assunto era acerca de BDI, curso indireto, eu falei, não, vamos parar, senão a internet cai. Não, senão o Instagram... O assunto é complicado, já estava no fim do prazo. Exatamente. Aí, vamos lá. Cara, vamos à pergunta. A primeira pergunta de BDI que tem aqui. Nós temos 4 perguntas de BDI, vou tentar sintetizar, tá? Sim. A primeira é do Robson, sobre a parte de leis sociais, tá? Os percentuais de BDI e leis sociais variam muito entre os orçamentos de obras públicas e privadas? Pergunta boa. Você quer varrer todas as perguntas de BDI e a gente dá um respostão ou quer varrer tópico por tópico? Cara, pode ser também. Pode ser também. A outra aqui, ó, do Rafael, tem 3 perguntas do Rafael. Uma é, qual a importância de um BDI bem calculado para a obra? Pergunta mais geral. Certo. Os custos indiretos pesam muito no orçamento? Sim. Se você não faz uma análise do custo indireto, qual o impacto e o risco? Então, fala um pouquinho para a gente da importância do custo indireto, né, diferenciando aí do BDI. Certo. Falar da importância de fazer bem feita essa parte, que é muito negligenciada, né, cara? E depois, eu acho que vale a pena fechar com essa questão do Robson, onde ele coloca a diferença de obra pública e privada. Ok. Então, primeiro, percentuais de BDI e leis variam muito entre obras públicas e privadas. Não varia. O fato de uma concorrência, de um orçamento ser para uma obra pública ou para uma obra privada não impacta no BDI. O que dá impacto no BDI é o quanto a planilha é presa, o quanto a planilha pode ou não pode ser editada. E geralmente, em obras públicas, a planilha é bem mais amarrada. O edital não permite inclusão de itens, inclusão de omissos. Geralmente, em obras públicas, o indireto não aparece na planilha, então tudo tem que ser diluído via BDI. Então, isso traz muito impacto. Sim. Mas isso pode acontecer também numa obra privada.
Uma obra privada pode ter um edital bem amarrado, assim como uma obra pública também pode ter uma planilha flexível. Então, o que vai ter impacto no BDI não é a finalidade do orçamento, não é a esfera do orçamento público ou privada, mas sim, como a gente já fez uma live sobre o BDI é um critério de rateio de custos. Sim. Então, depende do que a planilha te obriga a ratear dentro do BDI. Isso é o que vai dar o impacto. Sim, sim. Depois, qual a importância de um BDI bem calculado? Bom, um BDI bem calculado é tão importante quanto qualquer custo bem calculado. É decisivo, na composição né? de um preço de... Hã? É decisivo. É decisivo. Quando a gente fala de composição de preço de venda, a gente está falando de obra. Obra está virando uma frase comum aqui nas lives, obra é um processo produtivo. Então, o processo é a construção de um produto. Então, quando eu vou fazer uma caneca, por exemplo, aqui tem cerâmica, aqui tem tinta, aqui tem... a gente pode pensar nessas duas matérias-primas. Mas aí tem uma série de custos que não estão... Não é só cerâmica e tinta. Tem um forno para queimar essa cerâmica, eu tenho um molde para essa caneca, eu tenho um cara que fica operando o forno, eu tenho um cara que amassa o barro para botar no molde, para queimar. Então, tudo tem projeto. Isso... Tem projeto, então são custos para a concepção desse produto, que não estão diretamente... Quando você está comprando, você não leva forno, você não leva o cara que amassa o barro, mas está contido, isso tem que estar contido no preço disso aqui. Da mesma forma a obra, o cara que compra um apartamento está comprando tijolo, cerâmica, pia, torneira. Ele não está comprando engenheiro, ele não está comprando canteiro de obras, mas são custos que são obrigatórios para execução. Né? Ninguém compra um apartamento mais caro porque o canteiro é bonito. Mas um bom canteiro influencia na qualidade da obra no sentido de que cria ali um ambiente de trabalho digno que incentiva a produtividade, que incentiva o capricho e o bem-estar dos que estão envolvidos ali no processo, e além do que é obrigatório por norma. Então isso demonstra zelo da construtora para com normas técnicas, zelo da construtora para com legislação, zelo da construtora para com seus colaboradores, no sentido de construir ali um ambiente de trabalho. Então o custo indireto vem toda nessa embarcação de custos que não estão contidos no produto que está sendo comprado, mas são necessários para a execução do mesmo. Assim como o BDI. O BDI, via de regra, benefício ou bonificações e despesas indiretas, entra ali impostos, lucro, custos financeiros, coisas que são inerentes ao processo de produção, dentro não tanto talvez de uma esfera técnica, mas de uma esfera legal, mas são necessários e indispensáveis. Então, o BDI bem calculado é importante para uma composição correta do custo da obra. Assim como é importante compor uma alvenaria corretamente, compor uma fundação corretamente, é necessário compor um BDI corretamente. Exato. Boa, Motinha. Cara, vamos para uma parte que eu gosto. Diga. Que é curva ABC. É uma pergunta mais simples, né? Quais os benefícios da curva ABC, mas eu queria que você conceituasse e destacasse isso, porque é a raiz da análise rápida. Boa e rápida é a curva ABC, né? A lógica da curva ABC, para começar, curva ABC, por que tem esse nome? Por que não é XYZ? Por que não é CDE? Por que é ABC? Pois é, JKL. É ABC simplesmente por uma questão de ordem de relevância. Então, quando a gente fala de curva ABC, a gente está listando ali os itens em ordem decrescente de prioridade, relevância financeira em relação ao projeto, dos mais relevantes, ou seja, dos itens mais caros para os menos caros. Então, existe a literatura sobre isso é um pouco controversa quanto à divisão dos percentuais, mas via de regra no mercado aí é meio aceito que os itens A são até 50% do valor da obra, depois mais 30% é a B, depois os 20% finais é o trecho C da curva ABC. Então, e o que é uma curva ABC? Como a gente disse, é uma lista de relevância. Então a gente pode fazer basicamente 3 curvas ABC. A gente faz uma primeira... Pegar a planilha, eu gosto de pegar a planilha e classificá-la do item mais caro para o mais barato. Eu chamo isso de análise de relevância de planilha. Só que ela é falha no sentido de que quando tem itens repetidos, por estar classificando a planilha, esses itens repetidos não se somam. Então se eu tenho, por exemplo, 4 ou 5 itens de armadura,
ao longo... Se eu dividir a estrutura por trechos, por exemplo, e eu tenho lá 4, 5 itens de armadura, eles não vão se somar. Então, ele vai pegar a armadura mais cara, lá para baixo vai aparecer uma armadurazinha um pouco menos cara. Ele não junta todas as armaduras. É a mesma coisa para que permita... tem no mesma unidade, no mesmo apartamento, diferentes tipos de, sei lá, de cerâmica. Ao invés de ter um item de cerâmica, eles estão quebrados em modelos diferentes, né? Exato. Da mesma forma, aí, para resolver esse problema, existe a curva ABC de serviços, que é quando a gente classifica a planilha de composições. Então, se eu estou usando a mesma composição nos serviços iguais, lá na CPO elas vão se somar. Sim. Então, eu consigo avaliar quais são as composições mais relevantes. E a mesma coisa acontece para os insumos. No curva ABC de insumos, os insumos mais relevantes vão se somar ali. E, ok, sendo assim, para que é uma curva ABC? É só um formulário padrão? É só alguma coisa que eu tenho que preencher para compor um orçamento? Não, ela te ajuda na agilidade da análise. Geralmente nossos orçamentos costumam ter 30 páginas, 20, 30 páginas. Quando eu faço uma curva ABC, geralmente 50% cai ali na primeira página. Então, ao invés de analisar 30 páginas de planilha, eu já consigo fazer uma análise muito boa de 50% do meu escopo, analisando somente uma página. Legal. Isso funciona... Serviços, geralmente ali 50% do custo está contido em 20 composições de preço. Então, isso diminui muito o meu leque de análise. Insumos, mesma coisa. Quando eu puxo uma curva ABC, os primeiros 20 insumos com certeza vão conter ali 30%, 40% da obra. Então, estou falando de um pedacinho de planilha com muita relevância. Então, ao final de uma rodada de orçamento, é sempre bom gerar as curvas ABC para que se possa fazer uma análise de relevância. Sim. Então, na análise de insumos, já volta para os suprimentos. Opa, olha aqui a curva ABC, vamos fazer uma pré-negociação. Às vezes o cliente está entrando numa concorrência, é importante que ele entre mais enxuto, que ele tente ser mais competitivo. Então já é bom, puxa ali uma curva ABC de insumos, já volta para os suprimentos, já tenta negociar esses preços, já tenta entrar com uma parceria, já tenta melhorar essa cotação, oferecer um similar para uma proposta alternativa. Então, e não deixa agiliza a análise. Deixa de ser também uma ferramenta para correção de possíveis erros, né? Sim. O famoso erro de um zero a mais. Né? Que exatamente. Você põe aquele custo que é um coadjuvante encabeçando ali tem um espaçador de cerâmica pesando demais na curva ABC. Opa, tem coisa errada. Tá errado, né? E acho que vale dizer também que, só para entender a origem dessa análise, desse critério de análise, a curva ABC vem da análise de Pareto. Pareto tinha um sistema de análise que chamava 80-20, que ele achava que 80% da relevância estava contida em 20% dos elementos. Então daí vem essa lógica para análise de relevância que a gente chama de curva ABC. Entendi. Legal, cara. No planejamento também, cara, não tem jeito. Quando você vai fazer controle de custo, você tem que ter a curva ABC mais ou menos ali direcionada na cabeça ali, porque é a análise que é muito útil também. Eu não sabia da origem do nome, sempre soube o que era, mas foi bom te ouvir que eu não sabia da origem do nome. Sim. Cara, próximo, nós temos 2 perguntas sobre BIM, são bem parecidas. Né? Sempre aquela curiosidade sobre aceitação do mercado, etc. Vamos lá. Um abraço pro Lucas do BIM Lab aí, ó. Pois é, temos que chamar ele. Cara, entrou. Tem que fazer uma live com o Lucas. Thiago Soares. Quem é Thiago Soares? O Thiago estudou com a gente, não? É o B2. Aí, ó. Esse aí. Thiago Alexandre Godinho Soares. Tem como remover da live, não? Peraí que eu vou expulsar ele, só um minuto. Beleza. Vamos lá. Sobre a metodologia BIM. Como pode ser utilizada para os processos de levantamento e orçamento na construção civil? Quais são as principais dificuldades e melhorias que ele pode trazer, né? Então, assim, eu acho que a gente podia tratar as 2 perguntas de forma separada. Sim, eu também. Por isso que eu estou fazendo uma primeiro e depois a outra. Então, manda. A primeira aí, bem perguntando em cima de levantamento, processo de levantamento de quantidades e orçamento, né? Quais são as principais dificuldades aí e melhorias que se pode trazer? Olha, de uma forma muito reducionista, funciona assim. Quando a gente constrói um elemento no BIM,
a gente depois exporta para o Navisworks, que é um programa de parametrização. Então a gente modela no Revit, bem na verdade é a linguagem. Então os softwares são, o Revit é o software de modelagem e o software de parametrização é o Navisworks. Depois o Lucas assistir essa live e eu estiver falando uma bobagem, Lucas, por favor, me corrija e vem participar de uma live para a gente para contar qual é a real. Mas até onde já trabalhei com BIM, então funciona dessa forma. A gente modela no Revit, parametriza. E essa parametrização, você traz ali inputs para quantificação e inputs para custo. Então você atribui a cada elemento parâmetros de quantitativo, parâmetros de custo, e serve para isso. No final, o Navisworks te dá um relatório totalizando as quantidades daquele elemento. Ou seja, eu posso criar, por exemplo, 1 m² de pintura e vou atribuindo aquela pintura durante a modelagem. Então, no final, eu posso puxar um relatório que vai me dizer quantos m² de pintura eu usei dentro daquele modelo. Algo que eu via como um problema, mas o Lucas já me contou que já existe um plugin para isso. Eu achava que em quantitativos de BIM não era enxergada a dimensão comercial. O que eu chamo de dimensão comercial? Levantamentos de alvenaria, por exemplo, além da área clássica, né, base vezes altura, existe uma dimensão comercial para abatimento de vãos, um critério específico. Então, eu posso abater de duas formas. O mais comum é o abatimento total, ou seja, se tem uma janela de 60 por 60, eu faço a área daquela parede e abato ali uma área correspondente à esquadria. Outra forma, às vezes o empreiteiro que não quer cobrar espala, ou quer cobrar espala à parte, ele faz um abatimento ponderado. Então, até 2 m² ele não abate o vão, entre 2 e 4 m² ele abate 50% do vão, e acima de 4 m² se abate 100% do vão. Ou seja, é um critério de abatimento que tem que ser imputado na hora do levantamento. E eu achava que o BIM só não fazia essa análise. O Lucas disse que é um plugin que já traz essa dimensão comercial, essa análise de critério de medição, vamos dizer assim, para a quantificação do BIM. Então, a principal dificuldade e melhoria, eu acho que a gente pode responder sobre dificuldade na próxima pergunta, mas é dessa forma que é feito o levantamento quantitativo, através de parametrização de todos os elementos, e você usa esses elementos na modelagem. Cara, eu sabia que dava para parametrizar, mas não nesse nível. Esse exemplo do vão, eu, por exemplo, não imaginava que tinha como você programar isso. Já tem plugins desenvolvidos para isso. Isso aí, cara, é um grande salto, né? E é importantíssimo. Senão você fica, você levanta o grosso no BIM e fica arrumando detalhes. É melhor fazer fora do BIM, né? Agora, a dificuldade é essa, porque também para modelar em BIM, geralmente você não vai fazer uma parede. Você precisa desenhar literalmente tudo. Então, ao fazer uma parede, você precisa desenhar um sanduíche com tijolo, reboco, chapisco, massa acrílica, pintura. Ou seja, cada serviço tem que se transformar num elemento e tem que ser desenhado. Não, legal. Cara, ainda sobre BIM. Uso do planejamento de forma integrada ao orçamento na execução de um projeto. Quais os principais desafios na implementação dessa tecnologia e como tem sido vista pelo mercado? Né? Então, sobre integração, planejamento, orçamento. Cara, igual você falou, você monta a composição de preço unitário dentro do BIM. Né? Então, você não desenha a parede, você monta uma parede que a cada m² consome tantos blocos e tantos um cordão de argamassa, blá, 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 blá. Assim como você compõe para o orçamento o material, você também embute ali naquele m² de parede a produtividade esperada, né? Tantas horas de pedreiro, tantas horas de apoio ali e tudo mais, não é isso? Sim. A parte que eu acho que, assim, cruzando orçamento com planejamento e dentro da tecnologia, para você planejar a tecnologia, eu acho que o mais principal que ela entrega é isso. A gente entrega uma demanda de tempo e de equipe para a produção, né? Por trecho, isso é importantíssimo. Né? Então, por exemplo, se eu vou pegar numa obra vertical, tentar planejar ali um ciclo, né, de alvenaria, por exemplo, né, de quantos pavimentos por mês, etc., de alvenaria,
você já consegue ter uma visão bem clara da equipe que você vai ter que envolver e já começa Sim. a ser colocado contra a parede quando se é possível, sobre sempre que a questão é factível, não é? Você vai sempre trombar com ela no planejamento. Então, eu acho que o fato de se orçar bem orçado assim, você está vendo ali na tela aquela parede que você está propondo fazer em, sei lá, em uma semana, né? Aquele equipamento que você está propondo fazer em uma semana, e já entrega isso, isso ajuda tanto. Eu acho que o que falta ainda, e é uma inteligência muito na cabeça dos engenheiros experientes do que num algoritmo ou num plugin, que seja, né? É questão de sequência de ataque, né? Às vezes, não é óbvio para um software se eu vou começar um galpão do fundo para frente, da frente para o fundo. Ainda é uma decisão muito humana, né? É aquele negócio, não, se eu começar da frente para o fundo, eu vou confinar e depois eu não consigo Finalizar lá atrás. Finalizar lá atrás por questão de logística. Ou seja, essas decisões, elas ainda são muito humanas, né? Mas, sem dúvida que eu ter aquela coisa se desenhando em 3D na minha frente ajuda, né? Então, assim, eu acho que o buraco desse. Agora, quanto à aceitação do mercado, é aquele negócio, igual você definiu. Para o caso onde todo o processo começa dentro do BIM, está ótimo, né? Se eu começo projetando dentro do BIM e dali eu sigo, tá excelente, né? Agora, o problema, a questão de aceitação do mercado, ela passa por aí. Se eu não, como é que eu falo? Comecei o processo, se eu não projetei em BIM, esquece. É melhor você continuar sem o BIM, né? E aí, então, assim, mede-se por aí. A gente tem visto cada vez mais o pessoal projetando dentro da metodologia, então dá para sim sinalizar uma crescente no mercado aí. No caso do orçamento, eu ainda não vi tanta aplicação para o BIM, ainda não tem sido aplicado. Não é que eu não vejo a aplicação que eu não acho que tenha. É fantástica a ferramenta, mas ainda não tem sido aplicada em toda a sua potencialidade. Eu vi nos anos 90 a virada do papel para o CAD, e foi muito rápido. Eu vi em questão de 6 meses, 100% dos projetos com que eu tinha contato passarem a vir em formato DWG. AutoCAD R14, era uma coisa foi muito rápido, né? Mas foi muito rápido. Agora a gente está há 10 anos vendo a coisa virar para o BIM e não vira. O pessoal não larga o osso do AutoCAD. Então, a metodologia não emplaca, porque ainda não virou uma linguagem obrigatória. Apesar de vários movimentos do governo nesse sentido, inclusive. Mas no caso do orçamento, eu vejo alguns problemas. Como eu te disse, é preciso modelar e depois parametrizar. Primeiro que esse processo é muito, muito trabalhoso. Então, muitos arquitetos, muitos projetistas ainda não migraram para o BIM porque se consome muito mais horas de equipe. Então, com isso, o projeto fica muito mais caro e nem sempre o projetista consegue vender isso. Nem sempre ele consegue viabilizar esse produto dentro da empresa. Segundo, que às vezes o mercado não paga pelo preço. O projeto em BIM, às vezes, pode já ficar 30% mais caro, o mercado não paga 30% a mais, o que vale no fim das contas. Caro, né, cara? Só 30% mais caro. Pelo avanço, pelo ganho de qualidade do projeto, pelo ganho de linguagem e tecnologia, é nada. E existe esse problema da dificuldade da parametrização. Como eu disse, tudo que você deseja que seja quantificado no BIM precisa ser desenhado no BIM, primeiramente. E já falamos disso quando falamos de curso indireto, muitas coisas não são projetadas, muitas coisas vêm de conhecimento de metodologia executiva. Por exemplo, blocos e cintas. O projeto desenha os quadradinhos, os blocos, as cintas, tem planta, mas existe uma série de serviços que derivam dali. Então tem escavação, compactação do fundo da vala, escoramento da vala, forma, depois um reaterro, bota fora da terra excedente, impermeabilização daquilo como neutrol, por exemplo, como um tipo de tratamento. Então o projetista precisaria, para que o quantitativo de BIM eliminasse completamente um engenheiro quantificador, o projetista teria que desenhar todos os serviços, todas essas etapas no BIM. Então, por melhor que se desenhe o concreto e o aço, ainda tem toda uma gama de serviços que precisa ser
levantado que ainda depende da análise humana para ser quantificado e colocado no orçamento. Exemplo bobo, rodapé. Eu jamais vi um projeto de rodapé. Nunca vi. Outro projeto que nunca aparece é o projeto da laje de contrapiso. Aquela laje que fica por cima dos blocos de cintas apoiada no terreno. Aquela laje não tem projeto. No dia da execução, o engenheiro liga para o calculista e pergunta que malha que eu ponho aqui. Põe 10 centímetros, malha dupla. Pronto. E aí acontece. Então, não existe, para isso virar também, para eliminar a etapa de quantificação, para dizer que o BIM resolve a questão da quantificação, seria necessário que isso nascesse, essa mentalidade nascesse no projeto, nascesse lá atrás, que o projetista desenhasse de fato todas as etapas da metodologia executiva. E eu ainda acho que algumas coisas não dariam para desenhar. Então, estaca hélice precisa de um item para um servente que fica puxando terra da beirada do fuste. Como é que se projeta isso? Não dá. Então, quem está orçando precisa saber que tem isso. Exatamente. Mas uma vez um amigo me acusou de ciúme. Você fala do BIM porque você tem medo que o BIM vai tirar seu emprego. Não é, cara. Meu sonho é que eu não precise quantificar e eu possa me dedicar à engenharia de custos. Eu possa trabalhar com planejamento, com plano de ataque, com precificação, composições, aferir minhas composições na quarta casa decimal. Fazer super dimensionamentos de equipe. Estudo de produtividade, né? Pois é, projetistas, resolvam essa questão do quantitativo. Por favor. Exatamente. Cara, duas perguntas que são da minha área agora, que é da parte de avanço de projeto, né? Mas que eu gostaria de sempre te ouvir também, que você também é o cara. Bom, essa pergunta primeiro essa aqui, é peluda, eu quero ver. No avanço econômico das obras, é considerado o custo total do empreendimento, custo direto e indireto. Mas para avanço físico de despesas indiretas deve ser... Mas para o avanço físico, as despesas indiretas devem ser levadas em conta? Bom, a pergunta aqui da Camila, ela quer botando o seguinte dilema aqui. Quando a gente faz controle de custo, você mede ali o desempenho da equipe que está executando a obra em executar o projeto atendendo às premissas de orçamento, né? Então, para fazer esse controle de custo, você precisa... A primeira pergunta quanto que evoluiu do orçamento? Ou seja, para aquilo que está feito ali, olhando para o orçamento, quanto que eu deveria ter gastado? E a segunda pergunta quanto que eu realmente gastei e eu cruzo isso? Quanto deveria com quanto que gastei, né? Então, de onde é que eu tiro o quanto que eu deveria ter gastado? Ou custado, né? De um avanço físico, de um avanço para controle econômico. Igual ela falou, você faz para esse avanço na planilha toda, em todos os itens. Você pega todos os itens e julga. Esse item já evoluiu quantos por cento? E todos os itens mesmo, direto e indireto, né? E ela colocou aqui, beleza, para controle econômico, você faz avanço no custo indireto e direto. Mas para controle físico, né? As despesas indiretas devem ser levadas em conta? Aí eu te pergunto o seguinte, bom, para que você faz controle físico? Para que você faz um avanço físico, né? Para controle físico. Esse controle físico é o quê? É um previsto versus realizado, né? A pergunta na minha curva S, que representa o previsto, o custo, a previsão de produção, né? Sim. Na minha curva S, ela foi plotada a partir de um cruzamento de dados que envolve indireto, né? Ou seja, ou é apenas um cronograma que leva em conta direto. Ou seja, se o meu cronograma base, né? Se a curva S de controle físico, de previsão de desempenho físico, ela levou em conta o indireto, eu também tenho que avançar o indireto. Agora, como avançar indireto, né? Esse mês eu avancei quantos serventes de carga e descarga? Eu avancei quantos metros de uma certa proteção que algum carpinteiro vai fazer, né? É complicado.
né? É lógico que... Na verdade, deixa eu fazer um parêntese aqui. Na verdade, eu queria voltar para a caneca. Falamos aqui, produção da caneca, cerâmica e tinta. Mas falando que aqui também precisa de cara para amassar o barro, precisa de forno, de operador de forno, gás ou carvão ou lenha, seja qual for o combustível do forno. Então a pergunta da Camila é, se eu estou fabricando caneca, ela está perguntando se ela deve dar o avanço só no barro e na tinta ou se ela deve dar o avanço também nos equipamentos da equipe. No forno, no operador de forno e tudo mais. Exato. Eu penso que como estamos falando de um processo produtivo nada mais é que o caminho que nós percorremos para concluir, para executar um produto. Não se executa o produto sem o custo indireto. Sim, sim. Não adianta, apesar de aqui no final eu só estar pegando o que é palpável para mim é cerâmica e tinta, sim. Aqui tem horas de forno investidas, tem horas de amassador de barro investido, tem horas de queima de lenha, de queima de gás, sem os quais essa caneca não teria ficado pronta. Então, levando isso para a obra, um exemplo, um marco muito bom para isso é concluir a estrutura. Então, tenho 100% de infraestrutura. A Camila quer saber, Thiago, eu vou dar avanço só no concreto, na forma e no aço, ou também vou dar avanço em toda a estrutura? Em mestre de obra. Deve-se avançar. Mesmo que não seja para avanço de custos, mas para avanço físico, deve sim avançar todos os recursos, porque todos os recursos foram necessários para que se fizesse a estrutura. Não se teria feito a estrutura sem cremalheira, não se teria feito a estrutura se não houvesse um canteiro de obras mínimo construído, não se teria feito a estrutura se não tivesse um engenheiro, um estagiário encarregado, um servente de carga e descarga para puxar a terra, para puxar a areia na baia. Então, mesmo para avanço físico, o indireto deve sim ser avançado, porque ele é parte necessária do processo produtivo. Ele é parte inerente ao processo produtivo. Sim, mas eu acho que uma dúvida que é comum também, Mota, é porque tem muito caso. Você lembra que nós comentamos na última live sobre planejamento sem orçamento? Sim. Tem muito planejamento que a curva essa é composta só por direto, só por custo direto, só por serviço, sim, né? Então, o que eu acho que tem que ser observado é isso. Eu vou medir desempenho físico, né, desempenho de prazo, comparando o meu realizado com o previsto de uma curva S que não leva em conta, sei lá, mestre de obra, então eu também vou do lado de cá. Estamos falando aqui de boa técnica, né? Sim, isso acontece, mas é errado. Falando de boa técnica, teremos um orçamento e uma previsão que levou em consideração os indiretos. Então, a boa prática, a boa técnica, entendemos que a medição física tem que abranger, sim, os custos indiretos. Bom, mesmo que a gente pense em custo indireto só como relevância de custo, relevância no desembolso. Não, ela tem relevância em desempenho físico, ela tem relevância em produtividade. Então, assim, a boa técnica é considerar indireta. Uma coisa que é importante também, como boa prática e boa técnica, é observar o parâmetro de distribuição desse indireto, qual critério que eu usei para calcular o consumo no previsto do indireto, né? Não, eu tô avançando no meu cronograma, né, que gerou minha curva S, eu estou avançando as mãos de obras indiretas mensalmente, sei lá, eu posicionei lá. Então é mensalmente, não é baseado em alguma outra ponderação, algum outro percentual. Ou seja, eu conversar a minha forma de prever no orçamento indireto com a forma de levantar. Né? É lógico que vai ter... Assim como... Pode falar. Perdão, te interrompi, pode terminar. Não, assim, você vai trombar com algumas inconsistências às vezes, mas você tem que ter essa atenção aí, senão você vai estar comparando laranja com banana. Eu nem chamaria de inconsistência, eu chamaria de dificuldade de análise. Na verdade, assim como cada serviço na planilha tem uma unidade, tem um critério de medição, cada item do indireto também vai sofrer a mesma coisa. Então, eu tenho itens que vão ser medidos por meses, simplesmente porque ele está ali durante a obra, servindo ao avanço. Eu tenho itens que dá para medir de uma forma mais específica. Então, por exemplo, voltando de novo ao exemplo do cara que puxa terra no fuste da estaca hélice. Há quem faça isso com um item específico de planilha. E há quem faça isso quantificando os serventes no histograma de indiretos. Então, se eu sei que aquele servente do indireto, eu coloquei ele aquele mês de servente para puxar a terra do lado do fuste,
Então eu já posso avançar aquele cara junto com a fundação. Agora, se o meu servente de indireta ele está de ponta a ponta, 24 meses, eu tenho um por mês, então se eu estou no terceiro mês de obras, se mede 3 meses. Exemplo, cremalheira. A GRU, na verdade, GRU e cremalheira são bons exemplos nisso, porque a GRU ela é especificamente para estrutura e alvenaria. Então ela pode ser medida em meses ou ela pode ser atribuída ao percentual de execução da estrutura. Da mesma forma que já a cremalheira já sofre um problema, porque ela fica do começo da estrutura até quase o fim do acabamento. Então vai chegar aquele momento ali no final da estrutura que eu tenho estrutura, alvenaria, os acabamentos, a infra de instalação, as montagens mecânicas acontecendo na obra, então como é que eu rateio o elevador sobre isso? Então, na verdade, só de entender melhor quais são os critérios para cada tópico do indireto. Tem coisas que vão ser medidas por mês, tem coisas que vão ser medidas por hora, por item, tem coisas que dá para se atribuir mais especificamente a algum item, tem coisa que tem que ser mais generalizado. Mas é tudo critério de análise. E tem que ser levado em consideração. Legal. Cara, ainda sobre avanço, nós temos aqui... Camila também põe um dilema aqui. Qual é a melhor forma para acompanhar a evolução física de obras? Hora homem ou por valor agregado? Essa é uma questão, é um dilema realmente. Muito boa. Né? Por valor agregado, não corre risco de avançarmos itens com alto custo, porém de rápida execução, o que talvez não deixaria claro o real avanço físico, né? Ou então uma coisa sensorial de andou muito ou andou pouco, sendo que eu apenas instalei algo que é muito caro e muito rápido. Né? Sim. Essa questão é muito boa. É muito boa. E eu respondo assim, sem erro, que o ideal seria por hora homem. Né? Só que eu estou avançando para quê? Se eu estou avançando e aquele meu percentual vai ser cruzado com o custo previsto orçamento para eu usar essa análise, para eu fazer uma análise usando isso num controle econômico, então não. Então não é hora homem. Tá? É sim por valor agregado. Agora, se for para medir desempenho de prazo, né, de atendimento ao prazo, o ideal é por hora homem. O problema é sempre estar na base de dados. Né? Eu não tenho, muitas vezes, um orçamento, né, ou então uma previsão, um planejamento, que todos os itens estão declarados à minha demanda de hora homem. Né? É raro. Exemplo, forro de gesso, que é um item empreitado e que só tem um insumo na composição. Subempreiteiro, forro de gesso, metro quadrado 1, por exemplo. Não tem hora homem na composição ali. Exatamente. Essa cultura nossa de empreitar muito, de terceirizar muito, ajuda a não possibilitar isso. Já vi obras industriais... Que leva, inclusive, essa cultura, fazendo um parênteses, essa cultura de empreitar leva a análise simplesmente para a análise financeira. Ou seja, leva a análise para o valor agregado. Tira totalmente o foco da análise no hora homem. Não interessa se o empreiteiro de forma é super produtivo. Interessa se ele vai ficar dentro do custo. Exatamente. Fica cego, né? Obras em plantas industriais, obras mais ligadas a montagens, a eletromecânica, a estruturas metálicas, coisas menos de engenharia civil, eu já vi bons orçamentos onde cada pedacinho tinha uma estimativa de hora homem da categoria tal, e você conseguia ver na composição de cada item essa previsão de produtividade. E aí você fazia bons avanços físicos por hora homem. Né? Mas no caso da estrutura metálica, é uma disciplina dentro da civil que é bem industrializada. Então, um maior nível de industrialização te permite um maior nível de controle nesse sentido. Sim. Uma empresa de estrutura pré-moldada, por exemplo, é muito mais fácil. Se fala muito mais em controle de hora homem do que uma estrutura moldada em loco. E é importante a análise hora homem também. Como isso depende? Depende do orçamento também. Se a maioria dos contratos de construção civil, para esse feijão com arroz, que é a construção predial brasileira na região sudeste, a análise é feita por valor agregado no contrato. Então, quando a gente fala de X% da obra, é quanto X% do dinheiro que já foi gasto. Quando se fala em previsão, quando se fala em curva S, quando se fala em desempenho mensal, a gente sempre está falando de valor agregado. Então não é uma linguagem muito corrente dentro da construção civil
predial urbana, clássica, vamos dizer assim, esse mercadinho de prédio nosso aqui. Mas agora já vi algumas obras, por exemplo, de aeroporto, que tem insumos muito, muito especiais que são tratados à parte. Então existe uma análise mista. Uma vez assisti, a gente entrou num consórcio para orçar, não lembro, alguns anos, há uns 2, 3 anos atrás, houve uma concessão para 3 aeroportos brasileiros. E nós entramos com um cliente para montar a proposta para esses aeroportos. Nessa operação, o cliente montava não só a operação do aeroporto, mas a previsão da ampliação dele para os próximos 30 anos. Então, nisso ele tinha que fazer uma análise da expectativa de quanto se aumentaria o tráfego aéreo nos próximos 30 anos e o aeroporto deveria crescer para comportar esse aumento. Então, tinha uma previsão de obras, e aí a gente entrava para calcular esses custos. Legal. Então, era uma análise mista. Existia a obra comum, que era analisada via valor de composição mesmo, valor de alvenaria, valor de reboco, cerâmica, de torneira, mas tinha alguns insumos muito especiais. O pavimento da pista de pouso, por exemplo, era um item tratado de forma totalmente diferenciada, e as esquadrias. O aeroporto, se pensar, nada mais é que uma caixa de aço e vidro. Então são insumos extremamente relevantes, porém extremamente específicos, porque por ser uma caixa, por um lado é uma caixa simples de aço e vidro, por outro lado é uma caixa complexa de aço e vidro, ela precisa de um desempenho térmico, acústico, então ela tem uma série de... O layout nunca é simples, né? Nunca é simples, então ela tem uma série de... curvo. Isso, então ela tem uma série de características que a tornam uma estrutura especial. Então existiam itens tratados como construção comum e construção especial. Sim. Então tinha uma análise mista nesse sentido. Como depende da obra. Cabe ao controlador, a quem estiver fazendo o avanço, ponderar essas coisas. Por exemplo, imagina que fazendo uma casa de shake lá em Dubai, quando vem aquela torneira de ouro que custa $2 milhões, deve distorcer pra caramba a análise do avanço. Não, mas assim, igual eu falei, o ótimo inimigo do bom, né? São raros esses casos. É o exemplo que são raros. Quando você estuda o assunto, que eles dão do sino de ouro da igreja. Você fica ali um ano fazendo a igreja e no final tem um sino de ouro que custa 30% da igreja e você coloca ele em 1 hora. Né? Então você avançou 30% num dia. Né? São casos específicos. São casos específicos. Entender as especificidades. Exatamente. Cara, uma pergunta de mão de obra aqui, veio do Alan. Preciso fazer uma reforma. Como faço para orçar a mão de obra? Tem alguém com dúvida. Como orçar mão de obra de reforma? Esse é difícil. Nossa. Reforma sempre é mais chato do que uma obra do zero, para se orçar, pelo menos. A reforma é um exercício mental exaustivo. Imaginativo, exaustivo. Exato. Então, é entender ali quais vão ser os serviços, é se imaginar fazendo a obra mesmo, imaginar que você pode dar uma martelada para tirar um revestimento e a parede cai inteira. Ô Mota, então, deixa eu só aproveitar. Tem uma série de perguntas que eu classifiquei naquela macro classificação minha como algo em torno de gestão de risco e tal. Sim. Mas tem uma do Robson que vale a pena nessa parte aí, que é como é calculado os imprevistos em obra do tipo retrofit, que geralmente tem uma incerteza dos serviços e das etapas predecessoras, ou seja, é uma caixinha de surpresa. Né? Então, é uma reforma, um retrofit é uma reforma, né? É mudar a cara de um edifício que já existe, e você sim vai achar uma estrutura frágil que você não imaginava que fosse estar, um revestimento que não imaginava que fosse descolar, ele vai descolar, um apoio que você tinha previsto ali, você não vai poder usar. Então, cara, a pergunta inicial, primeira ali, era sobre mão de obra, mas eu quis enfiar essa aí de como calcular imprevistos em reformas também, e no caso retrofit. Certo. Todo orçamento de obras nada mais é do que uma estimativa de custos. Então, vem de, primeiro, tentar imaginar o processo produtivo. Então, tentar os orçamentistas se esmerar em imaginar a maior gama possível de serviços que vão ocorrer ali dentro de uma reforma, dentro de um retrofit. Segundo, lidar com risco. Geralmente, contratos, a forma de mitigar o risco, mesmo com
escopo é sempre um problema na construção, né? Quando a gente sempre fala aqui que o orçamento, a qualidade do orçamento é proporcional à qualidade do input. Uhum. Então, às vezes, orçamos obras com totalmente os projetos todos executivos de arquitetura, estrutura, instalações, todas as disciplinas e aparecem surpresas. O escopo muda lá na frente. Se muda uma especificação, se faz alguma modificação, alguma customização. Então, o escopo, a configuração do escopo é sempre um problema. Mas imaginando uma reforma, o primeiro problema é a definição do escopo. Porque aí existe o escopo pretendido pelo arquiteto e existe o escopo acidental. Uhum. Pode acontecer, como você disse, encontrar uma estrutura frágil que precisa de reforço, vai derrubar um revestimento, cai uma parede, não se previa mexer num telhado, o escopo do telhado está condenado. Então, existem esses problemas. A forma de mitigar o risco é nos contratos. Então, Sim. ou se for um contrato a preço fechado, é necessário embutir ali um risco, de acordo com o que achar que seja razoável, ou o ideal é caminhar com uma obra de reforma para um contrato de administração. Havia ali alguma flexibilidade no pagamento do contrato. Eu acho que não é chegar para o cliente e falar, eu vou fazendo e você vai pagando, porque ninguém vai topar um negócio desse. Ninguém vai topar. Mas é possível fazer sim um orçamento que tenha aberturas para pequenas variações que sejam justificáveis, que sejam tecnicamente justificáveis, porque vão acontecer. Elas acontecem em obras novas, que dirá em obras de reforma. A gente teve uma obra, era um retrofit no prédio do IBMEC, lá no Rio, perto ali do aeroporto, no aterro do Flamengo ali. E era um prédio tombado. Então tinha um retrofit, mas eu lembro que você tinha alguns detalhes na fachada, algumas molduras que você tinha que manter e tal. E, cara, tudo contém previsto. Imagina, um prédio tombado novo, não é de jeito nenhum, é muito antigo. É da época que o mar chegava no pé do prédio, lá não existia o aterro do Flamengo, ou seja, é prédio da década de 40 para trás. Né? O prédio daqui a pouco está fazendo 100 anos. E, cara, você tinha que preservar as esquadrias, que eram esquadrias de madeira com um desenho especial, e essas molduras das janelas. Sabe? Cara, então você não teve problema com o SPDA. Foi paga ali uma consultoria cara para ver a questão do revestimento, se estava soltando ou não. Os caras fizeram uma estimativa lá de uns 15 a 20% de reboco assim, teria refeito. No final foi refeito quase 60%. Porque você fixava um negócio, aí você criava um problema onde não tinha. Você abriu alguns vãos, aí você criava uma fragilidade que não existia, num lugar que não existia essa fragilidade. Cara, assim, imprevisto atrás de imprevisto. A parte logística, foi feito um retrofit pesado, tendo aula dentro do prédio do IBMEC. Então, imagina como é que você prevê assim, produtividade de professor reclamando, e você tendo que parar, largar aquele pano por enquanto, vai acabar a aula, fura depois, fura daqui a pouco, sabe? Nossa. Então, assim, é uma obra que furou muito prazo, mas muito mais ainda custo, sabe? Porque eu sempre dei de cara, achei muito otimista a previsão, né, orçamento, etc., mas foi um aprendizado isso aí, né? Nós orçamos a restauração do Teatro Brasileiro da Comédia em São Paulo. É o mesmo caso. Tinha ali molduras de fachada, só que uma coisa muito, muito rebuscada, então tinha que restaurar as molduras. Como é que faz? Não adianta tentar estimar metro forma quadrado. Para isso, né? Aquelas voltinhas. Não, você tem que deixar um cara lá com um baldinho de massa, um cinzel, e deixar o cara lá pendurado no andar, um artista lá com a mão. Um artista esculpindo aquilo manualmente, corrigindo picadinho da fachada com balde de massa. Então, paciência. Exatamente. Agora, a mão de obra, que é a pergunta original, cara, eu acho que o maior desafio é que você falou mesmo, é você tentar dividir na relação contratado-contratante esse risco. Né? Os dois entrar sabendo que tem risco. É um ponto, é uma via de mão dupla. O construtor tem que tentar prever o escopo da melhor forma possível, criar o máximo de itens, detalhar o máximo possível. Porque itens de planilha, ali existe uma composição de preço, então existe alguma previsão. Pelo menos existe alguma coisa que possa ser discutida na hora de um aditivo.
Ideal que poxa, isso aqui eu nem imaginava, essa conversa seja o mínimo possível. É. Né? Vai haver isso, mas o ideal é que isso aconteça o mínimo possível. Então, cabe ali o esforço da imaginação do orçamentista para tentar prever o máximo possível de problemas e de situações de intercorrências para mitigar os ativos do orçamento. E, uma vez feito isso, aí vem o poder de negociação, né? Tentar dividir o risco ali com o contratante. Ô, Moto, deixa eu falar um pouquinho de avanço de novo aqui. Nós já decorreu 83,7% do nosso tempo e nós percorremos só 52,2% das perguntas. Isso é avanço físico da live. Isso é o E o indireto entra ou não entra? Sem direto. Nesse aqui. Já tô vendo que vai ter mais... Não, essas perguntas da última vez. Não entrou mais um monte de pergunta hoje, ou seja, nós vamos ter que fazer mais uma de pergunta e resposta em breve. Mas não a próxima, porque a próxima nós vamos estar com o Humberto da GQ. Vai ser uma live bem legal. Nossa. Cara, mas vamos lá. Ainda nessa parte de medinho de errar, né? Como atuar no planejamento de obra em tempos de pandemia e desastres naturais? E até que ponto esses impactos podem recomendar um replanejamento de obra? Eu acho o seguinte, qualquer desastre natural, esse eu nunca lidei, não. Um desastre natural no meio... não, já lidei. Lá em Uberlândia, o dia que terminou o telhado lá de um galpão, ventou, no dia seguinte nós tivemos que recuar o avanço do telhado, porque ele voou todo. Né? Mas, cara... O mais próximo de um desastre natural que eu já ouvi foi um prédio que ficava perto da linha amarela no Rio de Janeiro, um conjunto habitacional, e aí a turma terminava o reboco da fachada, tinha tiroteio na favela da proximidade, picava a fachada toda de bala, aí a turma rebocava a fachada de novo, e picava a fachada de bala. Entendi. E a turma desistiu. É um desastre natural, né? Isso é um desastre social. Né? É um desastre natural do Rio de Janeiro. Entendi. Exatamente. Cara, mas assim, até que ponto esses impactos podem recomendar um replanejamento? Cara, não tem que ter medo de replanejar. A gente tem a cultura de não replanejar, isso é extremamente danoso. Né? Ia dizer isso, não precisa de um furacão para replanejar. Se seu prazo de hoje estourou, replaneja. De jeito nenhum. Vamos pensar em uma circunstância natural. Um volume de chuva a mais que o previsto, que atrapalhou o andamento, ele replaneja. Porque o que acontece muito? O pessoal descola da curva prevista, né, e fala, não, calma, deixa aí que eu vou... Começa um sentimento de vamos buscar, mas não replaneja. O meio de buscar é replanejar. Às vezes o sentimento é totalmente buscável. Mas você pega aquele planejamento e joga ele fora, porque o que está previsto para essa semana lá nele não tem nada a ver com a realidade da sua obra. Então você pode prever um baseline, mas faça sim replanejamentos. Faça sim planejamentos para reverter aquele quadro. Né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, como eu poderia incluir um coeficiente de segurança, está até entre aspas aqui, um coeficiente de segurança para prejuízos que possam ocorrer quando for preparar orçamentos, uma vez que isso não existe na norma. Eu achei interessante essa pergunta, seguinte, como é que eu prevejo um coeficiente de segurança se eu não tenho norma para isso? Resumindo em orçamento, resumindo a pergunta aqui, como eu prever esse coeficiente de erro, de falha? Bom, numa composição de preço unitário, né? Nem sempre. Nem sempre. A qualidade do orçamento é proporcional à qualidade do input. Então, vão ter disciplinas onde se tem todos os projetos, onde é possível se trazer uma previsibilidade muito boa. Então, não precisa jogar com taxa de segurança. Mas eu acho que é necessário pensar em coeficiente de segurança diante de dois contextos. Primeiro, diante de uma baixa qualidade na definição de um certo escopo. Uhum. Então, e segundo, depende do contexto contratual. Sim. Se você vai entrar numa empreitada por administração, você é um construtor, vai executar um prédio para um grupo de investidores, vai executar um prédio para um incorporador, ainda não tem especificação exata do porcelanato que vai ser usado,
É possível se fazer considerações amarrar isso no contrato. Estou prevendo aqui um porcelanato que vai custar R$ 50 o metro quadrado. Se vai ser o 1, 2, 3 ABC, Porto Belo, Deco Grezeliane, depois a gente vê, mas tá aqui a premissa. Agora, existe o coeficiente no sentido de que isso às vezes não define, mas você está entrando num processo a preço global. Então não tem definições, mas seu contrato precisa. Você vai ter que arcar com um eventual prejuízo na frente. Então, assim como o caso da reforma, há de se avaliar contratualmente o risco. Então, se não tiver para onde correr, tem que se embutir algum percentual de risco nos itens onde você não tiver seguro, não tiver confortável com o preço. E tentar, diante das fragilidades também do escopo, trabalhar o contrato, trabalhar a modalidade do contrato. Sim, só Eu acho que é uma complementar coisa que essa está caindo pergunta. em desuso. Ah, E, pessoal, finalizando, eu acho que é uma coisa que está caindo em desuso, falar-se muito em coeficiente de segurança, porque as empreitadas a preço global inegociáveis estão caindo em desuso também. A maioria dos contratos hoje são por administração, então são contratos flexíveis, são contratos entre os agentes que estão ali interessados no sucesso do negócio. Ninguém está afim de pisar no pescoço, esse modelo de contratação predatória está caindo em desuso. Então, por isso que essa política, essa mentalidade de embutir risco no preço está caindo em desuso também. Eu te interrompi porque tem uma outra pergunta aqui do Rafael Xará aqui que é meio que complementar. Ao realizar o levantamento quantitativo de materiais, é considerado um percentual a mais para todos os itens de uma forma geral, tendo em vista que sempre existem imprevistos ou então, ao longo da execução da obra, o projeto muda? Outro exemplo bom, né? Ou seja, uma mudança de projeto não tem que estar previsto uma margem na quantidade, né? Isso aí é uma mudança de escopo, e a mudança de escopo... Mudança de serviço é crédito-débito na planilha. Na planilha. Trocou o porcelanato A pelo B, tira o porcelanato A da planilha B, da planilha e põe o B. Legal. E está confundindo duas coisas. Uma coisa é perda de material, outra coisa é coeficiente de risco. Exato. Perda de material vai existir em todas as composições. Exemplo, porcelanatos até 60 por 60 a gente considera 5%. Acima disso a gente considera de 15 a 20%. Um porcelanato de 90 por 90, por exemplo, uma lajota tem quase 1 metro quadrado. Então, se quebrar um negócio daquele, você perdeu 1 metro quadrado. E muitas vezes são perdas que não estão nem ligadas a acidente, estão ligadas a layout mesmo, que vai ter sobra. Ligadas à paginação. Paginação. Sim, sobra um caco de 30 centímetros da cerâmica. É muita coisa. E outra coisa é risco. Então, o custo é custo, o risco é risco. O coeficiente de perda de material é um custo. Dependente da segurança do escopo, da segurança do contrato, você tem que considerar ali perda para cerâmica, perda nos materiais, porque tem quebra, tem tipo de coisa. E outra coisa é embutir um coeficiente de risco pela dificuldade em definir o escopo ou por alguma dificuldade contratual. Legal. Motinha, nós estamos a 2 minutos do fim, ou próximo disso. Você começou a live na hora, né? Cara, eu queria deixar... mas nós fomos bem. Acabou que nós demos uma recuperada aqui na corrida. Queria trazer uma pergunta que saideira? É saideira. Alan perguntou aqui: quais seriam o passo a passo para cobrar por um preço de serviço? Ou seja, ele está com dúvidas sobre preço de venda, né? Então ele tem a dificuldade dele aqui é o seguinte: beleza, a gente fala de orçamento, mas como compor meu preço de venda? Eu sou um construtor, eu sei que vai custar 100 mil, mas por quanto eu vou vender? Aí ele pensou num passo a passo. Não temos muito tempo, mas da forma resumida, diga aí. Custo direto, custo indireto, lucro e imposto. Lucro e imposto, legal. Isso é uma ciência, né, cara? Imposto, cara, é onde a planilha do Excel da referência circular, né? Você fica... Custo direto, custo indireto e BDI. Exato. Lucro e imposto pode ir para BDI ou pode ir para taxa de administração, depende do contrato. Tá mais respondido. Mas tem essas 3 parcelas. Sim. Doutor, acabamos por aqui. Diga. Né, queria aproveitar, agradecer a presença. Hoje teve muita gente passando por aqui, foi bem legal. Pois é. Queria aproveitar para dizer que semana que vem temos o Humberto da GQ. Vamos ter uma entrevista com esse parceiro nosso aí, que é a GQ, que é uma construtora.
na parte de certificação, turma fera aí, e nós vamos falar um pouquinho sobre como tem sido aí as rotinas de capacitação à Ó, em distância. 20 segundos o Instagram vai derrubar a gente aqui. Pois é. Então é isso, cara. Vamos aproveitar, dar tchau para todo mundo, agradecer a presença e um grande abraço. Muito obrigado aí, Motoca. Gente, a live vai cair. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Até mais.